está entrando no ar, com transmissão da TV Comunitária de Brasília, da TV Comunitária do Rio de Janeiro e da TV Com Brasil via satélite para todo o país. O programa Especial Kazan, a cúpula decisiva do BRICS na Rússia. Uma produção da rádio e do jornal Toda a Palavra. A partir de hoje e até o dia 25 de outubro, estaremos transmitindo diariamente o programa Especial Kazan, a cúpula decisiva do BRICS na Rússia, uma parceria da rádio e do jornal Toda a Palavra com a TV BRICS. Vamos trazer para o público brasileiro a cobertura completa da reunião de cúpula do BRICS, com reportagens produzidas diretamente pela TV BRICS em Kazan e a participação da correspondente do Toda a Palavra em Moscou, Cíntia Dias Xavier. A partir dos estúdios da rádio e do jornal Toda a Palavra, aqui na cidade de Niterói, a capital histórica do estado do Rio de Janeiro, estaremos trazendo as análises de especialistas do Núcleo de Estudos BRICS da Universidade Federal Fluminense e do BRICS Policy Center da PUC-Rio. Acompanhe diariamente o Especial Kazan através da TV Comunitária de Brasília, da TV Comunitária do Rio, da TV Com Brasil, com transmissão para mais de 50 milhões de assinantes em todo o país, através das operadoras de TV via satélite e também pelo canal do Toda a Palavra no YouTube, onde você pode ver e rever os programas. O Brasil participa este ano e no ano que vem de importantes eventos internacionais que podem impactar o mundo em que vivemos, começando com a Cúpula BRICS de Kazan, na Rússia, e terminando com a COP30 em Belém, na Amazônia brasileira. Há uma grande expectativa de que os países do BRICS possam, na Cúpula de Kazan, criar novas alternativas ao atual sistema financeiro internacional, encontrando soluções mais justas e confiáveis para as relações comerciais entre as nações e o desenvolvimento dos povos do sul global. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem defendido enfaticamente que os países mais ricos assumam as suas responsabilidades no combate à fome, que ainda atinge 280 milhões de pessoas no mundo. Ele também tem criticado diretamente a ONU por sua incapacidade de deter o genocídio praticado contra o povo palestino e agora também os ataques de Israel contra a população libanesa. Entre os eventos de Kazan e de Belém, o Brasil também participa como anfitrião da reunião do G20, aqui na cidade do Rio de Janeiro, que começa menos de um mês depois do encerramento da cúpula da Rússia. O fortalecimento do bloco BRICS em Kazan, inclusive como uma alternativa de governança global, certamente vai aumentar o peso das propostas que o governo brasileiro irá colocar nas mesas de discussão do G20, em busca de mais justiça social e da COP30, em defesa da preservação ambiental do planeta. O Brasil e todo o sul global estão olhando neste momento para Kazan, com a esperança de que o protagonismo internacional cada vez maior do BRICS possa ajudar a fechar definitivamente a porta do neocolonialismo e iniciar uma nova era de paz e harmonia entre os povos, dentro do conceito de um mundo verdadeiramente multipolar. Agora você vai saber um pouco mais sobre Kazan, a cidade milenar que é a sede da Cúpula BRICS 2024. Kazan é a capital do Tartaristão, uma república autônoma que integra a Federação Russa. Com cerca de 1.300.000 habitantes, a maioria de origem tártara muçulmana e russa cristã ortodoxa, é a sexta cidade mais populosa do país. Na economia, se destaca em setores ligados à produção de petróleo e gás natural, na indústria aeronáutica, na ciência, tecnologia e inovação, no comércio e no turismo. Kazan ganhou visibilidade quando sediou os Jogos da Copa do Mundo de Futebol na Rússia em 2018, no arrojado estádio Kazan Arena.
também é conhecida por ser o local onde nasceram ou viveram personalidades russas importantes, como o escritor Leon Tolstói, o cantor de ópera Fyodor Chaliapin e o líder soviético Vladimir Lenin. A cidade é hoje um importante centro de produção de conhecimento, com várias universidades, entre elas a Universidade Federal, uma das mais antigas do país, criada em 1804. Interessante destacar que, ao mesmo tempo que Kazan, capital do Tatarstão, possui um vasto e rico acervo histórico, né, na sua arquitetura, tem também a parte moderna do Tatarstão, prédios modernos, com 2 centros tecnológicos de alto nível. É o que eles chamam de Centro de Desenvolvimento Tecnológico. Já são 2, que abraçam diversas incubadoras, startups, empresas não só da Rússia, mas também de outros países. A cidade conquistada por Ivan o Terrível tem uma história rica, retratada na primeira parte do filme Ivan Grozny, do cineasta russo Sergei Eisenstein. Com uma cultura vibrante, Kazan ostenta um conjunto de prédios centenários, monumentos e joias da arquitetura antiga que se integram perfeitamente à infraestrutura moderna. Mas é a convivência harmoniosa entre povos de diferentes origens, etnias, idiomas e crenças que torna Kazan uma cidade única, uma síntese da multiculturalidade que é a alma da Rússia. Kazan fica a 700 quilômetros a leste de Moscou, na confluência dos rios Volga e Kakanza, na Rússia europeia. E o lugar no mapa foi determinante em seu processo histórico. A posição estratégica na rota entre a Europa e a Ásia fez do território tártaro um importante centro de comércio e objeto de intensa disputa entre os impérios mongol e russo. Em 1552, o Kanato de Kazan foi conquistado pela Rússia, sob o reinado de Ivan IV, o Terrível, que precisou empreender 3 campanhas militares até a vitória. A conquista russa encerrou o domínio tártaro-mongol de mais de 300 anos na região e deixou como seu grande marco a fortaleza histórica reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. O Kremlin de Kazan, tão imponente quanto o de Moscou e o de Novgorod, fica no alto de uma colina às margens do rio Kakanza. Tem quase 2 quilômetros de muralhas que chegam a 12 metros de altura, 8 torres de sentinela e uma principal, a Torre de Spasskaya, com um campanário e um relógio. A fortaleza foi construída pelo czar Ivan IV sobre as ruínas da cidadela inimiga que ele destruiu. Sua primeira providência foi erguer uma pequena igreja cristã ortodoxa no lugar da mesquita islâmica que existia anteriormente. A capela deu origem à majestosa Catedral da Anunciação, construída em 1562 em estilo oriental. No interior das muralhas da fortaleza, que hoje é o complexo arquitetônico e histórico do Kremlin de Kazan, também fica a mesquita islâmica de Qul Sharif, uma das mais belas do mundo, inaugurada em 2005. Distante da época das guerras e dos czares, os templos das 2 religiões agora coexistem no mesmo espaço e simbolizam a paz entre russos e tártaros. Em Kazan, tradição e vanguarda se encontram na Rua Bauman, pavimentada com tijolos coloridos e batizada em homenagem ao famoso herói revolucionário local, Nikolai Bauman. O Boulevard para pedestres é uma das principais avenidas do centro da cidade, com lojas, restaurantes, hotéis e liga a Praça Tokaj ao Kremlin. No final do trajeto, a estátua do dragão Zylant, símbolo da bandeira de Kazan e herança mitológica dos tártaros, guarda as muralhas da fortaleza. Diz a história que Ivan o Terrível, ao conquistar o território, incorporou o dragão ao seu brasão, dando a ele um sentido cristão para atribuir a vitória a São Jorge.
Na última sexta-feira, 18 de outubro, o presidente Vladimir Putin se reuniu com representantes das principais mídias dos países BRICS. Segundo a Sputnik News, Putin afirmou que o BRICS não é uma aliança anti-ocidental, mas um grupo que busca interesses comuns. Mais de 30 países já expressaram interesse em colaborar com o grupo de diversas formas. De acordo com a RIA Novosti, o presidente da Federação Russa ressaltou o crescente interesse dos países BRICS no uso da Rota do Mar do Norte como um corredor comercial global. Essa rota estratégica tem o potencial de se tornar um caminho vital para o comércio internacional. Na reunião também foi sugerido que os membros dos BRICS considerem o uso de moedas digitais para impulsionar investimentos e apoiar as economias em desenvolvimento. Ainda segundo a RIA Novosti, Putin reafirmou a posição da Rússia sobre o conflito entre Israel e Palestina. O presidente defendeu a solução de 2 estados, conforme estabelecido pela ONU, e informou que o tema será debatido na cúpula de Kazan. Em entrevista ao jornal Izvestia, o ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov, declarou que a criação de um sistema financeiro internacional independente é uma prioridade para os países BRICS. Essa estrutura incluirá uma rede de compensação e empresas de resseguros, garantindo maior autonomia e evitando pressões políticas vindas do sistema financeiro global. Cíntia Xavier, para o Jornal Toda a Palavra, direto de Moscou. O especial Kazan recebe aqui nos estúdios da Rádio Toda a Palavra o professor Lier Pires Ferreira, cientista político, pesquisador no BRICS, é o Núcleo de Pesquisas BRICS da Universidade Federal Fluminense, e que vai nos falar e explicar o que vai acontecer nesses dias em Kazan. Professor, essa reunião de cúpula dos BRICS está sendo aguardada com uma grande ansiedade e com uma grande expectativa também de acontecimentos importantes no quadro, na conjuntura geopolítica, geoeconômica mundial. O que o senhor prevê para esses dias em Kazan? Bertal, muito obrigado pelo convite, eu agradeço imensamente a oportunidade de falar, com um público tão bacana e que está tão interessado na questão dos países BRICS. De fato, a nossa expectativa para a reunião dos próximos dias é exatamente que nós tenhamos uma reunião de cúpula entre os chefes de Estado e de governo dos respectivos países. Hoje não falamos mais apenas do BRICS, no sentido dos países originais, Brasil, China, Rússia, Índia, aos quais depois juntou-se a África do Sul, mas falamos desse BRICS Plus, que tem aí Irã, que tem aí Etiópia, que tem até, se tivermos a condição, certamente isso será eixo do debate, a adesão definitiva ou não da Arábia Saudita, dentre outros países. Então, assim, me parece que vai ser uma reunião muito importante, uma reunião que vai ser marcada por 3 grandes eixos. Por um lado, a questão geopolítica, aonde entra a dinâmica da governança. Eu posso falar sobre cada uma delas só para anunciar para aquele que nos assiste nesses momentos. Por um outro lado, a gente também vai ter uma pegada muito importante vinculada à institucionalização dos BRICS. Certamente, alguns critérios da institucionalidade desse bloco vão estar sendo discutidos. A governança, Mas aí não é a governança global, que uma coisa é a pegada geopolítica e a governança global, que marca, por exemplo, a perspectiva de renovação das Nações Unidas, ampliação do Conselho de Segurança, um pleito antigo do Brasil. Num momento que a ONU está sob questionamento. Pressões muito intensas, mas eu falo da própria governança ou da institucionalização interna dos BRICS. Inclusive o critério sobre quais seriam as bases, por exemplo, para nós trazermos novos países. Tem mais de 40 países que hoje desejam ingressar no BRICS, um deles é a Turquia, que é um player estratégico nesse contexto, e nós não temos regras. Um pêndulo ali na OTAN, Um pé na OTAN, um pé no Oriente, um pé no Ocidente, se a gente puder fazer essa clivagem, e uma outra perspectiva que é a questão econômica. Então, acho que a gente vai poder falar sobre cada uma delas muito rapidamente aqui, mas eu quero crer que nos próximos dias as questões vão estar girando em torno desses 3 grandes eixos. Vamos começar com a parte da economia, porque hoje se coloca muito o papel dos BRICS aí numa transformação
que pode vir a partir da desdolarização da economia, né? A gente sabe que se estuda a possibilidade de criação de uma moeda BRICS, né? Mas que talvez demore ainda um pouco, que é um pouco mais complexo, mas a ideia de um sistema que venha a substituir o SWIFT, um sistema de transações internacionais mais seguro, mais confiável, para não acontecer principalmente a preocupação dos russos que perderam seus ativos na Europa quando começou a guerra com a OTAN. O senhor acha que já é possível nessa cúpula sair pelo menos um esboço de um novo sistema de comércio internacional? Olha, esse é um dos temas, né, um dos eixos fundamentais dessa reunião. Eu acredito que haverá um peso muito grande, né, dos países em buscar esses caminhos. Por quê? Porque a ordem internacional, do ponto de vista econômico, como nós a conhecemos, ela está baseada naquilo que nós chamamos de instituições de Bretton Woods, principalmente o FMI e o Banco Mundial, que são os garantidores, né, dos interesses hegemônicos das grandes potências do Ocidente, em particular dos próprios Estados Unidos. Em 1971, esse padrão, que até então era lastreado pelo ouro, né, teve um grande golpe, um golpe dado pelos próprios Estados Unidos, que passaram a abandonar o padrão ouro e adotaram um padrão que eles chamam de padrão dólar, ou seja, o dólar se tornou a moeda de trocas internacionais lastreada nele mesmo. Então, o dólar não tem um lastro em ouro como no passado acontecia, né? O dólar é lastreado nele mesmo, ou seja, na confiabilidade e na importância do peso da economia americana. É óbvio que isso dá aos Estados Unidos e aos seus principais aliados um poder gigantesco, né, do ponto de vista da pressão que eles conseguem impor sobre os demais países e a necessidade que esses países têm de ter dólar em suas reservas para que possam, de alguma forma, transacionar no mercado internacional. A busca por uma alternativa é absolutamente necessária, principalmente para países, né, contra-hegemônicos. E aí, Rússia, por exemplo, né, China, Irã, que também agora faz parte oficialmente do BRICS, é uma busca muito grande. Agora, as condições para isso, ou seja, a capacidade de conversibilidade das moedas, ainda não está estabelecida. Então, eu acredito que essa seja uma canção para o futuro. Eles devem avançar em função da proposta da Rússia, que é criar uma moeda digital, mas eu acredito que a implantação e a efetiva adoção ainda vai demorar algum tempo. Agora, e a questão política que hoje deixa o mundo de sobressalto, né? Estamos aí, muitos dizem, à beira da Terceira Guerra Mundial. Temos um conflito muito complexo na Ucrânia, agora um conflito terrível na Palestina. O que essa cúpula dos BRICS pode influenciar nessa questão geopolítica e, vamos dizer assim, na questão de superioridade militar e política do Ocidente? Vamos lá. Quando a Alemanha invadiu os Sudetos, dando origem a que nós conhecemos como Segunda Guerra Mundial, em 1939, ninguém sabia que a Segunda Guerra Mundial tinha começado. Então, assim, os historiadores dirão no futuro quando terá começado, e a gente espera que isso não aconteça, a tal Terceira Guerra Mundial a qual você se referiu. Talvez ela já tenha até começado, que, como você mesmo disse, nós estamos vivendo hoje dois processos geopolíticos muito importantes nas franjas da Eurásia. Por um lado, o conflito eslavo entre russos e ucranianos, e por um outro lado, o conflito no Oriente Médio entre o Hamas e Israel originalmente, mas nós já estamos esperando para os próximos dias, talvez não dure mais do que uma semana ou 10 dias, uma resposta dura de Israel em função aos ataques feitos pelo Irã, ataques diretos feitos pelo Irã, em função das tensões que ali se colocam no contexto do Oriente Médio. Então, assim, e tem um outro fator, que não foi tocado por você, mas eu acho que é importante a gente ter em mente, que são as eleições norte-americanas que se avizinham já na próxima semana. Então, esses elementos são, assim, absolutamente fundamentais e marcam a importância dessa cúpula de Kazan. Essa cúpula de Kazan ela vai passar, por um lado, do ponto de vista geopolítico, por uma tentativa de acordo entre a Índia e a China em relação, por exemplo, às tensões na Caxemira, e uma tentativa de acordo também entre a própria Rússia e a China em função das tensões fronteiriças que ali existem. Se isso puder ser feito, a gente vai ter um avanço muito bom do ponto de vista da consolidação de uma parceria estratégica entre China e Rússia, de modo que esse eixo Washington-Bruxelas, que hoje domina
né, em grande parte os interesses bélicos no mundo, poderá ser contrarrestado por um novo eixo, né, consolidado entre Moscou e Pequim. E isso marca um momento diferente na ordem mundial. E com relação à governança mundial, para muitos a ONU já não influi mais, já não tem mais poder de influenciar e de dirimir os conflitos. O que os BRICS podem trazer de novo nesse cenário? Olha, o que a Rússia, Brasil, Índia, China e África do Sul propõem já há bastante tempo é uma nova governança global, não com o final das Nações Unidas, muito pelo contrário. As Nações Unidas nós temos que identificar que os limites que se colocam para a sua atuação não são os limites da própria ONU, são os limites dos países que a compõem. Então, quando a ONU não funciona, é porque, na verdade, os principais países, principalmente aqueles que ocupam um lugar permanente no Conselho de Segurança, não conseguem encontrar ali, né, os consensos mínimos necessários para que as pautas avancem. O Brasil, assim como a Índia e a África do Sul, é um pleiteante histórico, né, dessas questões, e a gente tem uma outra perninha, que eu acho que não pode deixar de falar também, que é a dimensão de que, internamente, né, se busca uma maior institucionalização dos BRICS, né, buscando inclusive critérios para os novos, né, países que irão aderir. Temos mais de 40 países pretendentes, dentre os quais a Turquia. Então, assim, essa cúpula vai ser muito legal, vai ser muito interessante, vai ser muito importante, preparando uma nova cúpula em 2025, dessa vez aqui no Brasil. Para finalizar, os BRICS deixaram de ser um bloco meramente econômico e se tornaram um poder político? Eu acredito que os BRICS nunca foram um bloco meramente econômico, né? Eles surgem, né, a partir de uma perspectiva, e aí a lógica BRIC é muito interessante, né? Quando o Jim O'Neill coloca isso no relatório lá em 2001, BRIC é o tijolo da nova ordem mundial. Não é uma nova ordem mundial, necessariamente ela é política, ela é econômica, ela é ambiental, ela é de segurança. A economia não está descolada dos outros elementos. Então, pensar o BRICS, né, a partir do seu banco de desenvolvimento, a partir de uma moeda, né, única, ainda que digital, a partir das reservas que são aportadas pelos países membros, da sua capacidade de investimento, também é pensar uma redefinição da política mundial e, evidentemente, também das relações de poder que estão consideradas nesse momento. Bom, conversamos com Lier Pires Ferreira, pesquisador do NUBRICS. Muito obrigado, professor, por sua participação nesse especial Kazan. Bertal, eu que lhe agradeço a todos aqueles que nos acompanham nesse momento e fico à tua disposição para voltar sempre que necessário. Muito obrigado. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Toda a Palavra o biólogo Ricardo Arduin, mestre em formação em ciências e coordenador do CIMAS, Sistema Interassociativo Multifractal América Área Sul. O Ricardo Arduin esteve recentemente em Moscou participando de encontro preparatório para a reunião de cúpula dos BRICS, discutindo assuntos específicos da área socioclimática. Ricardo, primeiro queria agradecer a sua presença e saber de você como foi essa reunião preparatória e o que esperar dessa reunião de cúpula dos BRICS justamente para essa área socioclimática, área ambiental, uma área tão sensível atualmente a todos os países e naturalmente aos países BRICS também. Bertal, foi uma reunião muito importante, muito estratégica, que estavam os 10 países do BRICS sendo representados, muito bem representados lá. Do Brasil foram 5 representantes, sendo 2 que participaram de forma remota. E muitos resultados, muitos projetos, muitas ideias foram oferecidas, foram submetidas para a próxima reunião, né? A minha responsabilidade, por exemplo, foi eu decidi com a equipe que conversei antes da viagem a Moscou, de oferecer a possibilidade dos BRICS, dos países de BRICS, implantarem de forma atualizada, responsável e integrada um programa de educação ambiental climática nas escolas, principalmente da educação infantil e do ensino fundamental, para começar.
a gente tem visto hoje que aquilo que foi decidido desde antes do Acordo de Paris, em 2016, sob o ponto de vista climático, a gente não está conseguindo avançar muito como planeta, né? Como os países. A gente está, inclusive, paralisado, né, sob o meu ponto de vista. Muitas metodologias que ficaram de ser implantadas não estão avançando muito, embora outras também, em alguns outros países, a gente tenha algum tipo de sucesso. Porém, o que a humanidade precisa é de mais velocidade. Então, eu entendo que o BRICS, né, ele é uma das únicas bandeiras do mundo hoje, se não a única, que a humanidade pode esperar algum resultado, que pode esperar uma mudança, essa transformação, essa transição paradigmática que a gente precisa para que realmente a gente construa uma sociedade de baixo carbono, uma sociedade mais sustentável, mais fraterna. Você diria então que a ideia, a visão de um mundo multipolar, que é preconizado pelos BRICS, seria um ponto importante para a gente superar as nossas dificuldades e a crise climática no planeta? Com certeza, a gente precisa sair da hegemonia de um ou outro ponto focal no planeta, decidir pelo futuro e pelo presente da humanidade e entender e valorizar essa ação multipolar, ou seja, são vários pontos no planeta, nos países, aproveitando a capacidade, a experiência de cada um, dos seus acadêmicos, dos seus interlocutores, em mostrar e levar para a humanidade como que a gente consegue, a partir dessa multipolaridade, enfrentar os nossos problemas, mas como também que a gente consegue sair do campo das ideias, do campo inclusive das decisões governamentais e chegar na ponta. Então essa linha tênue e essa sequência de degraus para se chegar de um ponto da idealização e dos contratos firmados para a ponta é o que a gente sonha e que vai conseguir. E tem um aspecto aí curioso também, interessante, eu acho importante, relevante, que os países BRICS reúnem a maior parte da população do planeta, né, estão concentradas em países, inclusive, superpopulosos, como Índia, China, que são países do bloco BRICS, né, e também concentram as maiores extensões territoriais, inclusive áreas de importante impacto ambiental, como o Brasil, a Amazônia, a Sibéria, né? Você acha que isso favorece essa alavancagem da política ambiental responsável para o planeta a partir dos BRICS? Mas com certeza. A gente tem aqui na América do Sul, por exemplo, nós estamos trabalhando os territórios conectados. Então nós temos aqui só o Brasil, por enquanto, associado ao BRICS, né? Porque a Argentina ela não quis participar, mas nós temos províncias argentinas, e como os outros países também no Cone Sul latino-americano, trabalhando o tema dos territórios conectados, ou seja, como que a gente pode usar as regiões subnacionais para aproximar do BRICS. Muito obrigado por participar aqui desse especial Kazan. Estamos encerrando a primeira edição do programa Especial Kazan, uma produção da rádio do jornal Toda Palavra, em parceria com a TV BRICS da Rússia e transmissão pelas TVs comunitárias de Brasília, do Rio de Janeiro e pela TV Com Brasil. Continue assistindo nos próximos dias a mais completa cobertura da decisiva reunião de cúpula dos BRICS de 2024 em Kazan, na Rússia.